Provérbios, capítulo 18, no verso de número 24. O homem que tem muitos amigos sai perdendo, mas há amigo mais chegado do que um irmão. Agora abra comigo em Mateus capítulo 26. Mateus capítulo 26. Vamos ver o que diz a palavra de Deus em Mateus 26, verso de número 36. Em seguida foi Jesus com eles a um lugar chamado Getsêmani, e disse aos seus discípulos: assentai-vos aqui, enquanto eu vou ali orar. E levando consigo a Pedro e aos dois filhos de Zebedeu, começou a entristecer-se e angustiar-se. Então lhes disse: a minha alma está profundamente triste até a morte. Ficai aqui e vigiai comigo. Adiantando-se um pouco, prostrou-se sobre o seu rosto, orando, dizendo: meu Pai, se possível, passa de mim esse cálice, todavia não seja como eu quero, e sim como tu queres. E voltando para os discípulos, achou-os dormindo, e disse a Pedro: então nem uma hora pudestes vós vigiar comigo? Até aí. Vamos fechar os olhos, deixa aberto aí, não feche Mateus 26, feche apenas os olhos, vamos orar. Pai Santo, diante de Ti nos colocamos essa noite, cônscios da Sua infinita misericórdia, sabedoria, poder, graça. Ah, se não fosse a bendita misericórdia, para tolerar nossos pecados, nossas fraquezas. Ah, se não fosse esse amor bondoso, providente, benevolente, paciente. É nele que nos apoiamos. Não há nada em nós que nos dê direito ou qualquer dignidade de exigir qualquer coisa diante do seu trono. É graça, é favor imerecido, é obra do bom prazer da sua vontade. Diante disso nos curvamos e pedimos a ação do seu Espírito, que haja também uma parte transcendente, sobre-humana, agindo em nós, a despeito dos nossos pecados. Despeja essa graça. Há pessoas aqui ansiosas, pessoas aqui secas, há pessoas aqui desinteressadas, há pessoas aqui aflitas, tristes. Se não for teu Espírito para controlar tudo e todos, ó Deus, faz teu reino avançar, receba a glória para si, e nos conforme a imagem do seu Filho, em nome de Jesus, amém. Irmãos, presta atenção aqui, eu acredito que eu vou falar sobre um tema muito inusitado, muito incomum, no que se refere a um púlpito. O tema da minha mensagem é amigo. Parece que em nossos dias, essa espécie está se extinguindo. Amigos, amigos de verdade, amigos do peito, amigos de todo o coração. Parece que o cumprimento das profecias tem feito com que essa classe de pessoas não exista mais. Jesus disse que nos últimos dias o amor de muitos, de quase todos, iria se esfriar. Nós viveríamos em um mundo, em uma sociedade egoísta, fria, indiferente, egocêntrica, cada um defendendo o seu próprio direito, cada um importando-se apenas consigo, fazendo com que
lealdade, fidelidade, companheirismo, fraternidade se tornassem escassos nos últimos dias. Entretanto, nós, como seres, não só espirituais, mas também materiais, somos uma dicotomia, somos alma e corpo, alma e espírito têm o mesmo significado, alma e corpo. Não somos feitos só do nosso ser interior, somos também físico, somos também corpo. Em razão disso, necessitamos da presença de pessoas em nossas vidas, do apoio de terceiros em nossas vidas. Necessitamos de outros que carreguem junto conosco os nossos fardos. Necessitamos de amigos. E como está escasso nos dias de hoje encontrar amigos, amigos verdadeiros, amigos fiéis, amigos leais, pessoas companheiras que estarão do seu lado em todo o tempo, de maneira incondicional, pessoas que você pode contar nos períodos mais difíceis, nas horas mais difíceis da sua vida. O texto de Provérbios que nós abrimos, o primeiro texto, remete sobre isso, fala sobre isso. Ele diz que o homem que tem muitos amigos acaba mal, mas há amigos mais chegados que irmãos. Pode ser que você seja cercado de um grupo de muitas pessoas, no entanto, são amizades superficiais, são amizades que estão junto com você por interesse, pessoas que estão com você por interesse, pessoas que estão com você pelo que você pode oferecer a elas, pessoas que estão com você porque desejam alguma coisa além de você. Esse tipo de pessoas, nós estamos cercados de pessoas assim. Sentamos à mesa, às vezes nos negócios, num restaurante, ou nas confraternizações, e a mesa está repleta de supostos pseudo-amigos, mas estes estão ali, muitas vezes por motivos egoístas, estão ali para usufruir, para extrair algum favor, algum benefício que você pode dar. Em contrapartida, Salomão prossegue dizendo, mas há amigos mais chegados que irmãos. É melhor então é melhor do que ter essa multidão de amigos superficiais, um só, que é verdadeiro, que é amigo de verdade. E o amigo verdadeiro é aquele que fica com você quando todo mundo vai embora, quando todo mundo te deixa, ele permanece com você. O amigo verdadeiro é aquele que está com você, não pelo que você pode dar, mas pelo que você é. O único interesse dele em estar com você é você mesmo e nada além de você. O amigo verdadeiro é aquele que te corrige em particular, mas te defende em público. O amigo falso é o chapéu de dois bicos. Ele fica do seu lado se for interessante para ele, e fica do lado do seu inimigo se for interessante. Então ele está do lado dos dois. Ele é aquele que vai ficar do lado daquele que o favorece, tanto de você quanto do seu inimigo. Mas o verdadeiro não, ele te defende em público. E o verdadeiro amigo está com você em qualquer hora, em qualquer circunstância, no bem ou no mal, na crise ou na alegria. Ele está com você nas suas vitórias, mas nas suas derrotas, quando você está de pé e quando você cai. Esse é o amigo verdadeiro. Você pode ver um pouco disso na história de Jonatas e Davi. Talvez é o maior exemplo de uma amizade verdadeira, sólida, incondicional, uma amizade que não se encontra mais nos dias de hoje.
muito do que Davi só foi o homem que foi, o rei que foi, o escritor que foi. Muito do que ele deve à amizade, ele deve à fidelidade de Jonatas. Jonatas foi aquele que escondeu Davi, quando o seu pai Saul queria matá-lo. Jonatas foi aquele que conversou com Saul, cheio de ira, e apaziguou a sua ira, convencendo ele de trazer Davi de volta para o palácio. Jonatas foi aquele que escondeu Davi, quando seu pai, tomado por fúria, queria matá-lo. Jonatas foi o amigo fiel, leal, e Davi provavelmente não teria subido ao trono, se não fosse a fidelidade, a lealdade de Jonatas. Agora notem, como a amizade de Jonatas é mostrada aí. Davi não tinha nada para oferecer a Jonatas. Davi para Jonatas era um caminho de perdição. Ficar com Davi significava ter inimizade com o pai Saul. Ficar com Davi significava perder o trono para ele. Ficar com Davi significava pôr a corte, fazer a corte ficar dividida. Davi não tinha dinheiro, Davi não tinha nada para oferecer a Jonatas. No entanto, a amizade de Jonatas para Davi transcendia isso. Ele gostava de Davi pelo que Davi era, pelo caráter de Davi, pela fidelidade de Davi com Deus. Você precisa saber escolher suas amizades. Nós precisamos de amigos. Você precisa saber escolher com quem você anda. Em primeiro lugar, essas pessoas têm que temer a Deus. Vocês têm que andar com pessoas que aproximam vocês de Deus e não te afastam. Pessoas que edificam você e não aquelas que estimulam sua sensualidade. Pessoas que abrem a boca para falar coisas que edificam você, não aquelas que falam palavras torpes. Palavra torpe não é só palavrão, é palavra inútil, frívola, sem propósito. Pessoas que têm caráter, estas pessoas devem ser procuradas por vocês para serem os seus amigos. E no que diz respeito ao nosso tempo, meu irmão, é muito importante que nós tenhamos amigos. Muitas pessoas hoje andam sozinhas, não contam com amigos nos seus períodos de dificuldade, não têm a quem recorrer nas suas tribulações. Pessoas que não desenvolveram ao longo do tempo alianças, pessoas que não desenvolveram relacionamentos sólidos, pessoas que não fizeram vínculos duradouros ao longo dos anos, e quando passam por dificuldade, enfrentam uma carga muito mais pesada, porque não tem com quem compartilhar. Mas a Bíblia mostra que nós não devemos andar sozinhos. O Eclesiastes capítulo 4 diz que é melhor serem dois do que um, porque se um cair, o outro levanta, mas ai daquele que estiver só, caindo ele, não haverá quem o levante. Então é um chamado a ter amigos, procurar amigos, fazer amizades, e amizades sólidas, profundas e duradouras, não essas coisas superficiais de WhatsApp, essas coisas de uma lanchonete, amizades profundas, íntimas, amizades que passam pelos corredores da sua intimidade, e amizades duradouras, não essa coisa de 1 ano, 6 meses, mas aquela que transcende as décadas, porque nós vamos precisar de amigos. E a Bíblia vai nos mostrar, meu irmão, nós vamos ver a importância que a amizade verdadeira que eu estou dizendo, a do peito, eu não estou dizendo da multidão que você cumprimenta, o número de seguidores nas suas mídias sociais, eu estou dizendo aquele de verdade, que provavelmente a maioria que não tem, talvez não tenha porque seja tímido, talvez não tenha porque não tem mesmo, não tem. Você procurar pessoas fiéis é difícil. Você procurar alguém que quer ficar do seu lado só pelo que você é, você vai ter muita dificuldade. Provavelmente eles estarão pelo que você pode dar, e quando esgotar o que você pode dar, quando os seus dons, os seus recursos não forem mais úteis a eles,
pode ter certeza que eles vão deixar vocês, porque o interesse deles não é a sua pessoa, o interesse deles são os seus benefícios. No entanto, pela graça de Deus, que Deus coloque pessoas ao nosso lado, amigas, verdadeiras, fiéis, que estejam conosco, independentemente do que vier acontecer conosco, sem que tenhamos nada para oferecer, a não ser o nosso calor, o nosso afeto, a nossa amizade. Então nós veremos a importância das amizades na vida de Jesus, nesse texto que eu li, do Jardim Getsemane, você vai ver a importância de se ter um amigo nas horas difíceis, nas adversidades. Vamos aprender a importância de ter pessoas leais, fiéis, companheiras, do nosso lado, e que sem elas, nós jamais conseguiremos vencer as adversidades. Talvez a resposta para você seja essa. Talvez você está caindo e não consegue se manter de pé. Talvez você não consegue vencer a crise. Talvez tem pecados que você não consegue derrotar. Talvez você está passando por vales e desertos e não saiba por quê, não consegue lidar. Talvez a resposta seja porque você está sozinho. Falta um ombro para dividir esse fardo. Falta um amigo para chorar com você. Falta um intercessor para orar com você. Falta alguém para dividir esse peso. Falta alguém para você desabafar e compartilhar suas dores e a sua intimidade. Deus, muitas vezes, meu irmão, a provisão não vem de um anjo, não vem de forma mística, não vem de forma invisível. Às vezes a provisão vem através de irmãos, de amigos, de homens, de pessoas. Quando Paulo estava no seu auge da sua agonia, ele fala assim, quando fui a Macedônia não tive descanso nenhum, por fora combate, por dentro temores, mas Deus que consola os abatidos, abriu a prisão para mim. Não. Deus que consola os abatidos, me enviou um anjo. Não. Deus que consola os abatidos, fez eu virar Super Saiyajin 3. Não. Deus que consola os abatidos, me consolou com a vinda de Tito. Foi Tito. Tito foi lá. Foi um amigo. Foi assim que Paulo venceu a crise. Vamos ver então na vida de Jesus a importância da amizade. Aqui, meu irmão, Cristo vai passar pela sua maior provação. Cristo aqui vai passar a sua maior adversidade. A maior adversidade de Cristo foi travada ali no Jardim Getsemane. Você vai dizer, não foi na cruz? Pastor, a cruz só foi a consumação. O Calvário mesmo se inicia no Jardim Getsemane. Cristo está ali, e muitos historiadores, como João Calvino, por exemplo, diz que ali naquele monte, o Jardim Getsemane é como um vale, um bosque, um horto, cheio de mato, plantas, um bosque, ar livre. Jesus foi lá para orar. E naquele lugar, a agonia que ele sofreu foi tão grande, que João Calvino disse que ele sentiu os horrores do inferno. O inferno todo investiu contra ele. Todas as pressões do reino das trevas, todas as angústias da alma. Ele sabia que ia ser abandonado pelo Pai. Ele sabia que ia se fazer pecado. Ele sabia que ia se tornar uma maldição. Ele sabia que ia sofrer as toneladas da ira de Deus sobre ele. Ele sabia que ele ia ser morto. E toda a agonia daqueles dias começou a ser sentida no Jardim Getsemane. Cristo passa aqui por sua pior provação. O texto aqui da ideia fala três termos muito fortes. Diz que ele foi para o Getsemane e começou a se entristecer. Segundo, diz que ele começou a se angustiar. E terceiro, diz que ele está profundamente triste até a morte. O que Cristo estava passando ali não pode ser mensurado por nós, porque nós somos homem,
pecadores. Cristo não. Cristo é 100% homem, mas também 100% Deus e sem pecado. Primeiro termo diz que ele se entristeceu, o grego diz aflição, consumido de tristeza. Ele estava possuído de tristeza, não só tristeza, mas também angústia. O termo angústia dá a ideia de depressão. Foi tomado por uma queda emocional, foi tomada por uma dor sem igual, uma dor terrível, acometia o Filho de Deus, uma agonia sem precedente. E o outro termo é a palavra grega mais forte para dor e aflição. O termo aponta para profundamente triste até a morte, ou seja, Cristo estava possuído de um pavor, de um assombro. O terror que ele sentia era tamanho, que a ideia grega é uma tristeza capaz de causar a morte, uma angústia tão forte que ele poderia morrer de fato e de verdade. De fato e de verdade. Era esse o quadro dele. E a Bíblia diz que ele leva os seus discípulos com ele. O que eu quero colocar aqui à guisa de introdução? Irmãos, há situações em nossas vidas que nós não temos condições de passar sozinhos. Há circunstâncias na nossa vida que nós não temos condição de suportar sozinhos. Nós necessitamos do amparo das pessoas. Nós necessitamos do apoio das pessoas. Veja só, Jesus era 100% Deus, não era? Mas era 100% homem. Sendo homem, ele tinha necessidades de homem, necessidades físicas, necessidade de comida, necessidade de bebida, necessidade de vestuário, necessidade de moradia, mas ele também tinha necessidade de afeto amigo, ele tinha necessidade de companheirismo, ele tinha necessidade de ter amigos, ele tinha essa necessidade. O Filho de Deus precisou da amizade humana. Veja só, apesar de ter um chamado, ser o Messias, apesar de ter dons, fazia milagres, apesar de ter em si a transcendência, ele, por possuir uma parte humana, necessitava do apoio humano. Irmãos, o fato de termos a presença de Deus habitando em nós, o fato de termos dons espirituais, o fato de termos um chamado, o fato de termos uma posição, o fato de termos os frutos do Espírito, o fato de termos o dom da fé, não nos isentam de ter um cuidado humano sobre nós. Se o próprio Filho de Deus, com toda a glória e poder contida, necessitou do amparo humano, que dirá de nós? Mesmo nós possuindo posições distintas no corpo, cargos distintos, dons distintos, mesmo possuindo o Espírito de Deus, nós precisamos de amigos, nós precisamos de amparo, nós precisamos de solidariedade, nós precisamos da compaixão humana. Nós precisamos. Em razão disso, Cristo, nesse período difícil, ele vai contar com 3 dos seus discípulos mais próximos. Ok? Eu estou dizendo, há situações que não temos condição de passar sozinhos. Jesus está no alto daquele monte, no jardim de Getsêmani, vai passar sua pior provação, e aqui
ele vai contar com o amparo, com o apoio de 3 dos seus 12 discípulos. Esses 3, João, Pedro e Tiago, eram os discípulos mais próximos dele, eram seus amigos. Esses 3 homens que Jesus chama para estar com ele naquele dia, não eram qualquer um, não era algum daqueles dos 500, não era das multidão que ele multiplicou os pães, não eram também todos os 12, eram apenas 3. Quem eram? Eram seus amigos. João 15,15 diz: já não vos chamo servos, porque o servo não sabe o que faz o seu senhor, mas tenho vos chamado de amigos. Eram seus amigos, para passar aquela adversidade, ele precisava dos seus amigos, ele precisava contar com seus amigos. Não era a massa, não era a multidão, não eram os falastrões, não eram os egoístas, não eram os interesseiros, não eram os covardes. Nestas horas, só os amigos permanecem, só os fiéis você pode contar. Irmãos, nos momentos mais difíceis da nossa vida, nós temos que contar com os nossos amigos. Que triste para você, se nessas horas, você não tem um amigo, você não tem uma amiga. Que triste é para você passar pelo vale da sombra e da morte, pela adversidade mais negra e escura da sua alma, e não ter um homem fiel para te estender a mão, e não ter uma mulher fiel, leal, amiga, para passar junto com você. Eu quero dizer a você, se você não tem um amigo, se você não tem um homem fiel, idôneo, bíblico, espiritual na sua vida, se você não tem uma mulher bíblica, santa, leal, fiel, eu convoco você, eu intimo a você a conseguir a fazer um amigo, a fazer amigos. Que triste vai ser para você no dia mau, que triste vai ser para você no dia da adversidade, não poder contar com um amigo. Provérbios 18:24 diz: o homem que tem muitos amigos sai perdendo, mas há amigos, existem amigos mais chegados do que irmãos. O que Salomão está querendo dizer aqui? Que em determinado período de nossas vidas, determinadas pessoas conseguem conquistar, conseguem construir relações que são tão profundas, que são tão íntimas, que elas são mais profundas que as relações sanguíneas que a gente tem. É isso que ele está dizendo. Existem amigos mais próximos, mais íntimos, mais fiéis, que gente da nossa própria casa, do nosso próprio sangue, do que da nossa própria família. E é esse tipo de gente que eu estou dizendo, é esse tipo de amigo que eu estou dizendo para você ter. É com esse tipo que você tem que contar no dia mau, no dia da adversidade. Jesus tinha pelo menos 3, o impetuoso Pedro, os amorosos Tiago e João, e tinha um dos 3, que era o mais íntimo deles, que reclinava o seu rosto no peito do Senhor. E nesse dia, Jesus precisava urgentemente dos 3. Então, irmão, existem situações que nós não temos condição de passar sozinho. Essas situações precisam ser divididas com pessoas. Essas pessoas têm que ser nossos amigos, e amigos mais chegados que irmãos. Irmãos,
Talvez você não tenha. Eu quero também desafiar você a construir relações assim. Isso não acontece da noite para o dia. Relações profundas e duradouras levam tempo. Você precisa cativar, cultivar, nutrir, trabalhar num mundo tão hostil, egoísta, rude, que cada um pensa apenas em si próprio, para formar uma pessoa dessa qualidade que está em Provérbios 18, amigos mais chegados, mais íntimos, mais leais, mais confiáveis do que gente da nossa própria família. Para isso, você precisa construir estes vínculos, trabalhar. Primeiro vai ser difícil encontrar, depois mais difícil você saber quais as intenções dessa amizade, porque muito provavelmente ela será interesseira. Depois de algum tempo, então, você vai poder provar que de fato essas pessoas estão ao seu redor, porque têm você em alta conta, estimam você. As pessoas que eu tive a honra de discipular pessoalmente ao longo da minha vida, eu fiz delas meus amigos e fui amigo e sou para elas até hoje. E procuro cumprir exatamente o que está descrito aqui nesse texto e o que eu ainda vou explanar ao longo do tempo. Se eu não conseguir possuir muitos amigos ao longo desse tempo, eu pelo menos consegui ser amigo para muitos desses ao longo desse tempo. E eu tenho certeza que a participação de um homem ou de uma mulher assim, como marcou a vida de Davi, marcará de muitos de vocês. Então nós vemos aqui Jesus passando por isso. A quarta coisa que eu quero ver com vocês é que existe também lugares, ocasiões, circunstâncias que nós não queremos ir sozinhos, estar sozinhos. Veja o verso 36 e 37. A Bíblia diz assim, em seguida, foi Jesus com eles. Agora o 37. E levando consigo a Pedro e aos filhos de Zebedeu. Então, foi Jesus com eles e levando consigo eles. O que é isso? Presta atenção, irmão. Existem locais, ocasiões, regiões, situações que nós não queremos ir, estar sozinhos. Jesus sabia onde ele ia, sabia o que ele ia enfrentar, sabia que a audiência que ele ia era pesada, sabia que as acusações seriam graves do inimigo, sabia que as afrontas seriam grandes. Ele não quis ir sozinho, ele levou com ele os seus discípulos, ele sabia que precisava do apoio deles, ele sabia que não podia lidar com aquilo sozinho, e ele leva 3 com eles. A palavra Getsêmani quer dizer prensa de azeite. Ele não queria ir na prensa sozinho, ele não queria passar aquela coisa escura, sombria, aquele confronto, aquele momento negro, aquela coisa lúgubre, sozinho. Para isso ele faz questão de estar com ele Pedro, João e Tiago. Irmãos, assim é conosco. Tem coisas que nós não queremos estar sozinhos. Existem audiências judiciais, intimações, situações na justiça que nós somos intimados a comparecer, que nós não queremos ir sozinhos. Nós queremos que alguém esteja ali do nosso lado. Existem situações clínicas e médicas que nós não queremos estar sozinhos,
ficar internado no hospital, passar por uma cirurgia, estar numa cama, num leito. A gente não quer estar sozinho. Nós temos medo, nós temos temores, nós não queremos estar ali. Tem locais perigosos que às vezes temos que atravessar, viagens difíceis que temos que fazer, que nós não queremos fazê-las sozinhos. Nós queremos contar com alguém. Há situações que nós necessitamos de apoio, de incentivo. Precisamos de alguém ali presente para torcer por nós, alguém ali para nos defender, alguém ali para sentir conosco as nossas dores. Jesus estava assim. Ele precisava daqueles três para sentir com ele o que ele estava sentindo, para orar junto com ele, para carregar o fardo junto com ele. O que Jesus está dizendo aqui: eu preciso de vocês. O que eu estou dizendo aqui é que vocês, muitas vezes estão dizendo assim: amigo, esteja comigo nessa hora. Amigo, eu estou precisando de você como nunca, nessa hora. Vai lá comigo. Meu irmão, que triste foi para o apóstolo Paulo, e ele ter que escrever um dos versículos mais tristes da Bíblia, 2 Timóteo 4,16, na minha primeira defesa, ninguém apareceu para me apoiar, antes todos me abandonaram, que isso não lhe seja cobrado. Olha que tristeza, você não poder ter um amigo, alguém para estar com você na hora mais difícil da sua vida. Somos assim. Quantos de vocês não souberam que iam passar por uma cirurgia e falou: vai comigo, eu preciso de você, não me deixa lá não, fica comigo lá, pede para o doutor para você acompanhar a cirurgia, pega na minha mão, vou ficar internado, mas não me deixa sozinha aqui não, eu não gosto de ficar sozinha, passa a noite comigo, tem um processo, uns papéis aí, eu não sei lidar direito, me ampara, fica ali comigo. Não, mas eu não entendo muito de direito, mas só você ali vai me fortalecer. Quem faz essas coisas? Os amigos. Só aqueles que te amam, que consideram você. Só aqueles que querem o seu bem. Você já não fez uma prova, e não queria só alguém para torcer por você? Quantos desses jovens no dia do seu exame de moto, de carro, eu fui lá para estar presente, só para torcer, não cai não, não põe o pé no chão não derruba a baliza não, na sua entrevista de emprego, e aí, como é que foi? Quanto isso faz diferença, quanto isso é importante, um processo, isso é muito importante. Quantas situações envolvendo justiça, envolvendo calúnias, quantas coisas envolvendo acontecimentos, nós precisamos, o Filho de Deus precisou. Eu quero você, João, eu quero você, Tiago, e eu quero você, Pedro, comigo, passa comigo, fica comigo, vamos ali comigo, esteja comigo. E nessa hora, se você está igual Paulo, por que Paulo escreveu isso aqui? Paulo não é o super-homem, o apóstolo, o homem foi para o terceiro céu. Ele escreveu isso aqui porque, como Jesus e como a gente, ele é humano. Ele esperava que os discípulos dele, as igrejas dele, os homens que ele curou, que ele pregou, fossem estar lá no tribunal, fossem estar na audiência para defender ele. Sabe o que aconteceu? Ninguém compareceu. Esse homem está terminando a vida dele sem amigos,
Sabe por que ninguém compareceu? Porque ele estava preso. Podia curar mais ninguém, podia abençoar mais ninguém, não tinha nada útil mais para dar. Fica lá. Ou seja, aqueles que o cercaram, a maioria, não eram amigos verdadeiros. Existem lugares que nós não queremos ir sozinhos. Precisamos de amigos para estar conosco, para apoiar, incentivar, torcer, defender e sentir. Quinto, precisamos de amigos para desabafarmos. Olha o verso 38, que coisa interessante. E levando, o 37, levando consigo Pedro, os 2 filhos de Zebedeu, começou a entristecer, e o verso 38, então lhes disse, a minha alma está profundamente triste até a morte. Espera aí, você entendeu? Então lhes disse, por que Cristo fez isso? Ele não tinha necessidade nenhuma de contar para eles, são discípulos, meninos, pecadores. Chamou os 3, deixou os outros 9 embaixo, chamou os 3 e disse, Jesus está fazendo um desabafo, ele está desabafando, ele está contando o que está acontecendo com ele. Olha, João, olha Pedro, Tiago, eu tenho que me abrir com vocês, eu estou muito triste, eu estou muito agoniado. Ele poderia ter chamado eles apenas para orar, se fazer de forte, joelho aqui, eu aqui, vamos orar. Não, Jesus queria desabafar, Jesus queria contar a sua dor, a carga dele precisava ser dividida, ele precisava desabafar, meu irmão. É como Jó, depois de tudo aquilo que aconteceu, chega diante de Elifaz, Bildade e Zofar, e começa a desabafar. Irmãos, existem coisas que por mais forte que sejamos, por mais maduros que nos tornemos, por mais sensatos, não conseguimos lidar sozinhos. Necessitamos compartilhar, dividir, desabafar com alguém. E com quem nós fazemos isso? Não pode ser com qualquer um. Veja só, ele tinha 12 discípulos, um já tinha ido trair, fica 11, 3 estão com ele, sobram 8, o que significa? 8 não eram dignos da confiança de Jesus total. Jesus aqui está expondo a sua fraqueza. Jesus não quer que alguém o julgue. Jesus não quer manter só uma pose da parte divina. Jesus está mostrando assim, gente, eu estou com medo, gente, eu tenho fraqueza, gente, eu estou aflito. Nós precisamos de gente assim, gente que não nos julgue, gente que não fique torcendo para nós escorregarmos, gente que não fique procurando falhas em nós, mas gente com quem possamos desabafar, com quem possamos ser humanos um pouco, mostrar somos fracos, temos limitação, erramos, falhamos, olha eu estou com medo, eu estou assim, eu estou assado, e ele fez isso só com 3, porque é só com amigos que você pode fazer tal coisa, porque se você fizer com pessoas que não são amigos, você vai ter uma grande decepção. Nós queremos desabafar. Pobre daquele que não tem ninguém.
Desabafar. Desabafo não significa que está solucionando o problema. Pelo menos pôr para fora. Mas para quem você vai contar esse pecado? Ele vai ser o primeiro a te acusar. Para quem você vai expor essa fraqueza? Essa pessoa é seu amigo verdadeiramente? Quem não tem, pobre daquele que não tem em quem confiar. Pobre daquele que não tem alguém que o ame incondicionalmente. Vai ter que carregar sozinho esse fardo. Irmãos, as pessoas que eu cuido, eu sei praticamente toda a vida delas. Todos os pecados, as falhas, que você nem sonha. Eu nunca fui capaz de mencionar um só desses pecados contra essas pessoas. Nunca. Nenhuma vez. Não estou usando hipérbole aqui não. Nenhuma vez. Nunca. Jamais. Jamais. 90% das coisas que eu sei nessa igreja, nem a minha esposa sabe. É completamente confidencial entre eu e as ovelhas. Só aquilo que está acima do meu poder, que eu compartilho. Pobre daquele que não tem com... Sabe quem não tem com quem confiar? É semelhante a esse texto. Provérbios 25, 19. Como dente quebrado e pé sem firmeza, assim é a confiança no desleal no tempo da angústia. Você vai quebrar a cara, se você se abrir, se você confiar em alguém que não é o seu amigo de verdade. É como dente quebrado, que é o dente cariado, e o pé sem firmeza. A ideia é o quê? Vai te deixar na mão, quando você mais precisar. Aí você tem que ir lá para aquele ditado, antes só do que mal acompanhado, não é? Jesus sabia, queria desabafar. Quantos aqui não querem desabafar? Mas não tem com quem desabafar. E bem-aventurado é aqueles que têm homens e mulheres do seu lado, que o amam, e que estão ali do seu lado, independentemente o que ocorra, e querem te ouvir. Meu irmão, a pior coisa é quando você só é procurado para te falarem. Você é só procurado para ouvir, e nunca querem te ouvir. A pior coisa é quando não tem interesse por você. Ei, eu quero conhecer você, fale para mim do que você gosta, qual a sua cor preferida, me fale um pouco da sua mãe, do seu passado, da sua história, me diz seus problemas. Eu me interesso por você, eu quero ouvir você, eu tenho interesse nos seus problemas. Mas hoje, as pessoas só querem ser ouvidas. Querem falar delas. Elas não querem ouvir os outros. Não querem conhecer a história dos outros. Elas querem falar as delas. O amigo não. O amigo fala. Eu estou aqui para ouvir. Lembra da frase? Sou todo ouvidos. Isso, eu me interesso. Eu me deleito no seu desabafo. Me conte. Eu quero saber da sua história, eu quero saber da sua vida, eu quero saber das suas conquistas, das suas derrotas. Pode chorar, pode falar, pode desabafar. Eu quero rir quando for legal, eu quero chorar quando for triste. Meu irmão, isso aí é uma coisa. Meu irmão, isso aí cura. Que é isso? Isso tem um feedback extraordinário. Você tem uma força curadora espetacular.
quando você vê que está havendo interação, e aquela pessoa está mostrando interesse, afetos, ela não fala, com o gesto, com as expressões dela, e como é cruel o contrário. A pessoa acha a sua vida um tédio. Pai do céu. Jesus queria desabafar, queria mostrar a sua fraqueza, e sabia que podia mostrar só para 3. Porque se a Bíblia, se esse texto não tivesse narrado aqui, seria inconcebível achar que o herói dos heróis, o rei de Israel, o rei do universo, o todo-poderoso, está nesse estado. Minha alma está triste até a morte. Gente, mas por que esse homem não ficou com a boca fechada e foi orar quietinho? Porque ele era homem também. Ele queria desabafar. Meu irmão, você já imaginou que angústia você ter situações em que você passa 1 mês, 2 meses, 1 ano, 3 anos, e não pode contar com ninguém, e não pode desabafar com ninguém, e não pode se confessar com ninguém. Tanto que é triste isso. Se falar, vão te puxar o tapete. Se te falar, vão te acusar. Se falar, vão te olhar estranho. Se falar, vão te desprezar. Se falar, não vão mostrar interesse nenhum. Jesus tinha 3 amigos. 6º, escute essa, só os amigos verdadeiros, sofrem por razões que não lhes pertencem. Só o amigo sofre por algo que não é dele. Só os amigos. Veja só, olha que interessante, 38, a minha alma está profundamente triste até a morte. Agora que Jesus vai falar, ficai aqui e vigiai comigo. Fiquem aqui comigo. Irmãos, o problema não tinha nada a ver com João, com Tiago, com Pedro. Era uma causa só de Jesus, era uma aflição só de Jesus, era uma audiência que competia só a Jesus. Não havia, meu irmão, nenhum interesse direto, ou uma participação direta para aqueles 3 ali. No entanto, eles permaneceram para sofrer um sofrimento que não era deles, para lutar por uma causa que não era deles, para lidar com algo que não era pessoal deles. Só os amigos fazem tal coisa. Só os amigos sofrem por razões que não lhes pertencem. Jesus, eu vou parafrasear, Jesus pediu e disse, fiquem aqui, sofram comigo, passem isso tudo do meu lado, chorem comigo. Irmãos, só amigos pagam dívidas que não são suas. Só amigos pagam as dívidas dos outros. Só amigos compram brigas que não são suas. Compram a briga do outro. Só amigos choram por dores que não são suas. Você acha que alguém que não é seu amigo vai chorar por sua dor? Você acha que alguém que não se importa com você vai pagar dívidas suas? Você acha mesmo que alguém que não te ama verdadeiramente vai comprar uma briga sua? Só os verdadeiramente amigos sofrem problemas que não são seus. Só os amigos. O cara entrou numa briga que não tem nada a ver com ele. É porque quem está brigando é mais que um irmão para mim. O cara entrou numa dívida que não é dele, é porque quem está devendo é mais que um irmão. O cara entrou num problema e está sofrendo um problema que não é dele, eu estou sofrendo, enfrentando um problema de alguém que é mais do que um irmão. Provérbios 17, 17 diz assim, em todo tempo
ama o amigo, e na angústia se faz o irmão. Sabe o que quer dizer em todo tempo ama o amigo? Para você entender melhor, em todo tempo o amigo ama. O amigo não é só na bonança, é na tempestade. O amigo ama em todo tempo. Você está quebrado ou você está prosperando? Você está em cima ou você está embaixo? O amigo ama em toda circunstância. Quando você ganha, mas ama quando você perde. Quando você acerta, mas ama quando você falha. O amigo ama quando você tropeça. E na angústia se faz o irmão. E no dia mau, todo mundo corre. Ele está lá. Ele permanece lá. Ele ama você em qualquer circunstância. Dá para encher uma mão? Quem conhece aí uma penca desses aqui? Sabe que enche uma mão? Não creio. Jesus pediu: fiquem aqui. Os discípulos estavam na casa deles. Podiam estar dormindo, podiam estar comendo, podiam estar com os filhos. Foram para o monte. Lá estava acontecendo o inferno. Jesus, fique aqui no inferno. Passe o inferno. Mas o inferno não é meu. Só os amigos verdadeiros passam infernos que não lhes pertencem, em razão da estima, do apreço que têm seus amigos. Indo para o fim agora. Se você tem amigos assim, se Deus colocou amigos no seu caminho, ou se você é amigo para alguns, sétimo, não decepcione o seu amigo. Não decepcione o seu amigo. Veja o verso 40. E voltando para os discípulos, achou-os dormindo, e disse a Pedro: Pedro, nem uma hora pudeste vós vigiar comigo? Vigiai e orai, Pedro, para que não entreis em tentação. O espírito na verdade está pronto, mas a carne é fraca. O que aconteceu aqui? Jesus tinha dado uma oportunidade que eles jamais tinham visto, tinham tido. Jesus tinha dado a honra de dos 12 selecionar 3 para orar intimamente com ele. Jesus tinha dado a honra de revelar a eles toda a sua intimidade, exposto a ele as suas fraquezas. Jesus tinha confiado neles. Sabe o que eles fizeram? Dormiram. Desapontaram a Jesus. Mancharam aquele momento sublime, grandioso. Eu pensei que vocês 3 iriam, que vocês iam estar comigo. Eu fiz algo incomum nos meus 3 anos e meio de ministério. Irmãos, não decepcione aquele que depositou a confiança em você. Não decepcione aquele que deu tal honra para você. Não decepcione aquele que com muito custo se tornou seu amigo, ou você tornou amigo, pois ele viu em você alguém digno de tal honra, de tal coisa. Não fale com ele, não desaponte ele, não desperdice esse presente. Irmãos,
A Bíblia diz que é mais fácil que um irmão magoado, ferido, é mais difícil de conquistar do que um castelo forte. Uma amizade desfeita, uma aliança quebrada, um irmão magoado, é mais difícil de ser refeito do que um castelo forte, está em Provérbios. Não decepcione seus amigos, as pessoas que confiam em você, pessoas que são leais a você, as poucas que tem neste mundo, que são ainda dignas da sua confiança, aquelas que olharam para você e acharam você digno de ouvir, receber, ver, compartilhar tais coisas. Não jogue isso na lata do lixo. Agora vamos ver o fim. Verso 45. Então voltou para os discípulos e lhes disse: ainda dormis e repousais? Eis que é chegada a hora, e o Filho do Homem está sendo entregue nas mãos dos pecadores. Levantai-vos, vamos, eis que o traidor se aproxima. Nota o tom da fala de Jesus aqui, já mudou, você já viu? O tom da fala mudou. O que aconteceu? Jesus passou pela crise, porque ele desperta os discípulos acordam. Quando ele cita o verso 45 e 6, ele já fala com autoridade e ousadia: vamos, eu estou pronto para ir para a cruz, eu estou pronto para consumar o projeto. Jesus vence a adversidade do Getsemane. Jesus passa por aquele dia. Por quê? Duas coisas. A Bíblia diz que quando ele suava, orava e suava gotas de sangue, ele só venceu porque ele foi amparado por duas categorias. Primeiro, Deus. Aqui eu não estou falando só para você apoiar em homens, é óbvio, mas como você tem a parte espiritual, você se apoia em Deus, a parte natural você se apoia nos homens. Não é só Deus nem só os homens, Deus e os homens. Primeiro, Deus ampara ele, porque em Lucas capítulo 22 diz que veio um anjo e o consolou e o amparou lá no Getsemane. Segundo, a presença de João, de Tiago, de Pedro, o desabafo, a presença deles ali, a estadia deles ali, o compartilhar deles ali, o afeto deles, o carinho deles, as palavras deles, as orações deles, a presença deles, os ouvidos deles, deram forças para Jesus, deram ânimo para Jesus. Então Jesus derrota o inimigo, vence aquele período e diz: levantai-vos, vamos, o traidor se aproxima. É só assim, não tem outro jeito não. Se nós não nos unirmos, se não formos um só corpo, companheiros uns dos outros, leais uns aos outros, amigos uns dos outros, não iremos prevalecer. É melhor serem dois do que um. Onde está o amigo para ir atrás daquele que caiu? Onde está o amigo para ir atrás daquele que se perdeu? Onde está o amigo para levantar o que está no chão? Onde está o amigo para amparar o triste? Onde está o amigo para prover para o necessitado? Para abraçar o que está sozinho? Onde está o amigo para dizer palavras de conforto àquele que foi caluniado? Para defender aquele que está numa posição de guerra? Irmãos, eu vou dizer, não fique sozinho, se una aos irmãos, se una à igreja, crie vínculos, construa relações fortes, intensas, íntimas e duradouras.
Crie amigos, escolha bem, espirituais, idôneos, bíblicos, santos, homens leais, íntegros, retos, irmãs bíblicas, santas, e faça com eles um pacto, como Davi fez com Jonatas. E no dia mau, Deus estará à sua destra, Deus estará ali, e esses irmãos também. Amém? Vamos fechar os olhos, vamos orar.